No Kátia Responde de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito discutido e perguntado. Reposição hormonal, doutora, dá câncer? A primeira pergunta para essa resposta seria: qual tipo de reposição hormonal? E segundo, dá câncer e em que idade? Então, vamos pensar o seguinte, gente. Hoje, nós temos um segmento a longo prazo muito grande sobre a maior faixa de idade que apresenta os cânceres de mama. Tem diminuído a idade, mas por quê? Antigamente era acima dos 50, era acima dos 60. Antigamente, eu digo há 20 anos atrás. Hoje nós temos casos de 40 anos, 50 anos, que não tínhamos antes. Como nós também temos casos de menopausa precoce aos 42 anos. Por que que as mulheres estão adoecendo mais rápido? Uma resposta simples da nossa vivência clínica é que hoje as mulheres, as meninas estão tomando anticoncepcional muito mais precocemente. Então, se ela está menstruando aos 12 anos, aos 8, aos 10, eles estão bloqueando essa menstruação aos 8 anos, aos 9 anos, com o uso de um tipo de anticoncepcional, alegando que é para diminuir, para parar o crescimento, que se ela não tomasse, ela vai ficar baixinha. E as coisas não funcionam assim. Então, se eu der um anticoncepcional para a menina de 8 a 9 anos não menstruar, eu já vou estar fazendo uma poupança para uma possível alteração de um câncer de mama, de ovário ou de endométrio acontecer mais precocemente. Então, a relação de câncer de mama e hormônio, ela está diretamente relacionada com o tipo de hormônio que essa pessoa está usando. Normalmente são remédios. O que é remédio? É algo que não existe na nossa química, não existe no nosso corpo. Por isso que ele pode ter marcas e patentes, por isso que pode ter nome, pode ser vendido em farmácia. Então é importante que vocês analisem. Pare de ter medo e repetir sempre as mesmas coisas. Estudem. São coisas diferentes. O fato da nossa mãe, da nossa avó ter tido um câncer, a gente tem que avaliar o estilo de vida que ela teve, o que ela comeu, o que ela bebeu, o que ela tomou de remédio e por que quando a mulher entra numa menopausa, a medicina quando dá o remédio para ela diminuir os sintomas, remédio de farmácia tomado em boca, eles dizem só até os 60 anos, porque depois dos 60 anos a senhora pode ter câncer. Olha isso. Então, quando nós tratamos de uma outra abordagem, nós usamos uma estrutura molecular igual ao nosso corpo, que é sintético, é feito também em laboratório, mas cabe, é o sistema chave e fechadura que se encaixa perfeitamente, aí nós não vamos ter os nossos efeitos colaterais. Então, o que causa o câncer? São N fatores. E aonde o principal é colocar dentro do corpo uma substância estranha, que pode ser chamada de anticoncepcional ou de terapia de reposição hormonal, tomada por boca, comprada dentro de uma caixinha que vem dentro de uma farmácia. São diferentes, tudo tem nome e sobrenome. Quando nós usamos os manipulados pela pele, porque a pele faz com que quando a gente passa na pele, a substância que você passou na pele, ele vai direto para os órgãos, para o rim, para o coração, para o músculo, para o cérebro. Ele não vai para o sangue. Então, o fato de não ir para o sangue, não ir para o fígado, não sofre alteração. Então, esses transdérmicos passados na pele, chamados de bioidênticos, isomoleculares ou idêntico ao nosso, eles são a forma de repor, de introduzir hormônio no nosso corpo, através da pele, sem ter uma alteração, sem ter esses efeitos colaterais. Mas é claro, antes de você começar qualquer tratamento, seja com os bioidênticos, seja com os remédios, você precisa ver aonde você se encontra. Então, uma dosagem do nível de estrona, uma dosagem de como você está naquele momento, um ultrassom do útero, para ver se o seu útero tem um espessamento. Muitas vezes, o paciente, a falta de hormônio que ela vem sentindo, desde a época que ela menopausou,
até agora é o fator que faz a ausência de hormônio, que faz com que ela tenha todas essas alterações, de um espessamento de endométrio no útero, a alterações mamárias. A nossa falta de hormônios femininos é que faz com que a gente adoeça. É por isso que a maior parte dos cânceres femininos acontecem acima dos 50 anos, quer dizer, quando nós entramos na nossa menopausa. A nossa referência como uma mulher em nível hormonal excelente, bom, é uma mulher de 30 anos. É por isso que quando a gente olha um exame de sangue, a gente quer, nós desejamos os nossos hormônios num limite superior de estradiol, de testosterona, de progesterona. E que esses níveis, desses 3 itens, vão se declinando com a nossa idade. Nós temos uma nomenclatura médica chamada climatério. O climatério é quando uma mulher entre 30 a 35 anos, ela começa numa primeira fase a diminuir a progesterona. O fato de eu diminuir a minha progesterona, a progesterona é o hormônio que faz com que o útero ele fique durinho, ele fique com o endométrio, com o sanguinho dele, com aquele ninho bem firme. E que aí toda vez que ela vai menstruar, ela tem uma menstruação controlada. Sai um pouquinho de sangue, um pouquinho. Quando eu não tenho essa progesterona, esse cimento que segura esse endométrio, a minha parede, quando eu vou menstruar, ela não cai devagarzinho, ela cai pluft. Ela cai pedaços, coágulos de sangue. E isso vai acabar diminuindo a ferritina no sangue. Quer dizer, a mulher tem um sangue total no corpo dela, mas ela tem pouco ferro porque ela perde demais na menstruação. E esse fator, baixo nível de progesterona, alto fluxo menstrual, vai ocasionar no futuro um hipotireoidismo. Esse baixo nível de progesterona, alto fluxo menstrual, vai ser o meu causador de mioma. Por quê? Porque o mioma é um tumor benigno que acontece na parede do útero, que acontece porque ele tenta de alguma forma, penso eu, segurar esse endométrio que está desabando, que está sangrando todo mês. Então, o mioma. A endometriose, ela também acontece em uma mulher que tem esse perfil de alto fluxo menstrual e se encontra sempre nessa baixo nível de progesterona. Hoje, na maior parte de nós mulheres, nós temos esse padrão, baixo nível de progesterona e um estradiol mais aumentada. Então, são pessoas que têm mais irritabilidade, uma TPM, que ela não aguenta, nem os outros aguentam, mas imagina ela. Uma dor na mama toda vez que vai menstruar, uma irritabilidade, como eu disse, distúrbios do sono, e essa menstruação que não vem bonitinha e regrada. Então, deficiência de progesterona é a primeira fase de um climatério, quer dizer, eu estou envelhecendo e eu estou pedindo ajuda porque minha progesterona não está boa. E isso é um diagnóstico onde a gente faz uma suplementação. Eu suplemento com os bioidênticos, com transdérmico pela pele, uma progesterona a gente chama de base. Quando você tem um nome, progesterona base, a base, ou hidrocortisona base, ou estradiol base. Base significa bioidêntica, que ela tem uma estrutura molecular que cabe no nosso corpo, que é idêntica ao nosso. Tá? Então, a nomenclatura ela é muito importante nesse sentido, porque dependendo do que o médico escreve, é o que a farmácia de manipulação vai executar. Então, nós temos que escrever direito. Então, a primeira fase do climatério é essa, é baixo nível de progesterona, e é a mais comum entre nós mulheres. Segunda fase é a menopausa propriamente dita, é quando o estradiol acabou. A mulher não tem mais óvulo, ela não ovula, então o estradiol vai zerando, fica até às vezes indetectável, e essa é a menopausa. É onde começam os calores, onde começa a insônia, a irritabilidade. Assim, a pessoa sabe que entrou na menopausa, que ela fala, não, eu sou outra mulher. E parece igual visão, né? Que quando a gente completa 47 anos, você acorda de manhã e não enxerga mais de perto. É uma coisa muito louca isso. Então, nós temos essas fases também. Mas a menopausa para a mulher, ela é algo muito marcante. E corresponde à segunda fase do climatério. Precisa modular, precisa repor. Se eu só encontro uma mulher com baixo nível de progesterona, eu vou repor uma progesterona, às vezes uma testosterona, mas eu não preciso do estradiol. Se eu estou na segunda fase, eu vou precisar da progesterona, eu vou precisar do estradiol e também da testosterona. Mas a terceira fase do climatério
é a baixa da testosterona. A testosterona é a última que vai declinar. A menina de 30, 35 anos tem testosterona, a mulher de 45, 55 tem testosterona, mas depois disso a gente não tem mais. Então, a testosterona, ela é algo importante também, mas depende da fase que nós estamos. Só dar testosterona para a mulher não resolve. Ela pode até ficar bem, né? Ela fica com uma libido até melhor, mas ela não fica calma, ela fica agitada e agressiva. Então, é uma orquestra mesmo que precisa ver a idade e o que é que a gente precisa suplementar. Eu, nos meus 56 anos, eu suplemento todos, né? Porque eu já passei da primeira fase do climatério, da segunda e agora na terceira, sem dúvida nenhuma. Então, é importante o médico, sem dúvida nenhuma. Precisa avaliar, precisa te ouvir, precisa saber como é que você se encontra nesse sistema todo. Mas sem dúvida, suplementar, modular, repor, faz parte de viver. Viver 120 anos, viver 80 anos, viver 90 anos, o que seja, a gente tem que viver bem. É por isso que quando a gente entende o que é modulação hormonal com os hormônios bioidênticos, a gente entende a nossa mãe, a gente entende a nossa avó. A minha mãe era irritada, era chata. Por quê? Porque ninguém sabia tratar ela, coitada. Hoje eu entendo isso. Porque a chatice a irritabilidade vem pela falta dos hormônios. O fato da mulher ter hormônio quando a gente é jovem, quando a gente uma jovem mulher adulta, é porque nós temos hormônios. E é por isso que não dá para aceitar que a senhora menopausou e a senhora vai ficar assim, a ladeira abaixo. Não, jamais. Dá para ser melhor, sempre.